Revelado, milionário se faz de pobre em busca desesperada de sua mãe, faxineira surpreende a todos. Ricardo, um empresário de sucesso em São Paulo, estava cercado por tudo que o dinheiro poderia comprar: carros importados, roupas de grife e uma vida de excessos recheada de festas e eventos sociais. No entanto, por trás dessa máscara reluzente, havia um vazio insuportável. A morte recente de seu pai havia deixado um abismo em seu peito, uma dor que ele tentava ignorar. E a distância da mãe, uma faxineira que simplesmente desapareceu depois da separação, pulsava dentro dele como uma ferida aberta. Ricardo decidiu que era hora de fazer algo diferente, de buscar o que tinha perdido. Sob a cobertura daquela vida glamourosa, ele se disfarçou de pobre, vestindo roupas simples, calçando chinelos velhos, e partiu em uma jornada por comunidades que ele conhecia de sua infância. A primeira esquina que virou trouxe um choque. As ruas esburacadas, o cheiro do lixo, os grafites que contavam histórias de luta e resistência. Ali, no meio do caos, ele sentiu a vida pulsar em um ritmo diferente. Cada rosto que passava, cada olhar desconfiado, revelava o quanto ele era um estranho em casa. As vozes ecoavam ao seu redor, trabalhadores exaustos, sonhos partidos em meio à luta diária por sobrevivência. E, ao perceber o preconceito que o cercava, ele entendeu que não era completamente aceito, que sua origem o tornava alvo de desconfiança. Mas, mesmo assim, não podia voltar. A saudade da mãe e a busca por suas origens eram mais fortes. Foi em um barraco pequeno e acolhedor que conheceu Teresa, uma faxineira de 42 anos que tinha um sorriso acolhedor e um olhar que parecia enxergar além da superfície. Você tem cara de quem carregou um fardo pesado, ela disse, fazendo perguntas sobre a vida que ele nunca tinha se atrevido a responder. Enquanto se abriam, as memórias da mãe de Ricardo começaram a tomar forma. Ele ouviu que sua mãe era uma mulher forte, lutadora, que, mesmo após a separação, nunca parou de lutar. As lágrimas começaram a surgir em seus olhos, e ele percebeu que, no fundo, ainda havia amor por aquela mulher que ele mal conhecia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com os olhos iluminados por novas descobertas e pela força da conexão que estava construindo. Ricardo se deu conta de que essa jornada era mais do que encontrar a mãe, era sobre reaver suas raízes, resgatar a compaixão e o amor que ele havia negligenciado em sua busca desenfreada pelo sucesso. Ele seguiu em frente, buscando, enfrentando cada emoção à medida que se aproximava do que poderia ser um reencontro transformador. Até que, em uma tarde drenada de sol, surgiu a informação que poderia mudar tudo, a localização de sua mãe. Enquanto seus pés o levavam para aquele destino, o coração batia descompassado. O que ele diria a ela? Quais segredos do passado emergiriam com o reencontro? Aquelas perguntas reverberavam enquanto a imagem de sua mãe surgia em sua mente. E ele não sabia que estava prestes a descobrir, não apenas sobre sua mãe, mas sobre si mesmo. A história não acabava ali, a verdadeira luta estava apenas começando. Ricardo caminhava apressado, as informações que surgiram como um raio de esperança tremulando em sua mente. O sol, que antes brilhava intensamente, agora parecia pesar sobre seus ombros. Com cada passo, a ansiedade e a expectativa se entrelaçavam, dançando em seu peito de forma angustiante. Ele se perguntava se sua mãe ainda se lembrava dele, se as marcas do tempo haviam apagado seu rosto da memória dela. E se sim, como se sentiria ao vê-lo novamente? Chegou a um pequeno conjunto habitacional, uma construção simples e desgastada pelo tempo. As paredes descascaram e as janelas sujas escondiam vidas e histórias dentro de cada lar. Ele parou por um momento, respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. É só uma mulher, Ricardo, murmurou para si mesmo, mas as palavras soavam vazias diante da enormidade do reencontro que estava prestes a acontecer. Quando finalmente encontrou o número do apartamento, seu coração disparou. Teve um momento de hesitação,
como se estivesse prestes a entrar no desconhecido. Bateu na porta, ouvindo o eco do som distante. Dentro, passos lentos se aproximaram e, em um instante que pareceu uma eternidade, a porta se abriu. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos cansados apareceu, mas o sorriso dela iluminou o espaço como um farol. Quem é você? Ela olhou curiosamente, a desconfiança tomando conta de seu olhar. Antes que ele pudesse responder, um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Ricardo? A voz dela tremia, e ele viu em seus olhos a combinação de alegria e temor. Mãe! As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro, quase perdido na intensidade do momento. Ele fez um movimento para abraçá-la, mas ela hesitou, como se temesse que aquilo não fosse real. A tensão pairava no ar, e espaço entre eles se tornava um abismo de anos perdidos. Ricardo finalmente teve coragem e a puxou para mais perto. O abraço não foi suave, foi um choque de emoções, um misto de lágrimas e risos. Ele sentia o calor dela, o perfume familiar que ele não reconhecia, mas que seu coração sabia ser dela. Aquela mulher, que os outros viam como uma faxineira, era a fonte de muitos dos seus pesadelos e sonhos. Agora, nos braços um do outro, uma nova história começava a ser escrita. Por que você saiu? Por que não me procurou? Questionou, a voz embargada de dúvidas e dor. Ela se afastou um pouco, olhando em seus olhos. Fui obrigada a tomar decisões difíceis, filho. Tinha que sobreviver e, em algum momento, achei que te proteger era melhor do que estar ao seu lado. As palavras dela traziam uma carga de culpa que parecia pesadíssima. Ao me afastar, você me deixou vazio, respondeu ele, a voz sumindo em meio à confusão de sentimentos. Eu não sabia se você estava viva, se tinha me esquecido. O coração apertava enquanto eles se encaravam, um mar de emoções rebentando a superfície. O tempo perdido, as memórias apagadas, tudo parecia insignificante diante da força daquele encontro. Ricardo percebeu que precisava mais do que respostas, precisava curar a relação quebrada, dar espaço para que a esperança renascesse. Ao buscar as palavras certas, ele sentiu que havia algo mais ali. Algo mais profundo, uma verdade que poderia desmoronar os alicerces da dor e da saudade. Mãe, o que realmente aconteceu? Ele sentiu o ar ficar pesado, antecipando a revelação que poderia moldar seus destinos. E, no silêncio entre eles, aquela pergunta pairava, batendo como um tambor em seu coração. O que ela diria? Estava prestes a descobrir, mas havia um peso na certeza de que a verdade poderia ser mais difícil do que imaginava. A respiração de Ricardo parecia ter parado, e o ambiente ao redor se dissolveu em um eco distante. Ele fixou o olhar nos olhos de sua mãe, buscando resposta naquelas profundezas que sempre foram tão familiares. A pergunta que ele havia feito não era apenas uma busca por informação, era um pedido de reconexão, uma tentativa de curar as feridas da infância. Ela hesitou, como se cada palavra estivesse presa em sua garganta. O tempo parecia uma eternidade. Por um momento, o silêncio entre eles se transformou em um monólogo de lembranças e arrependimentos. Ricardo, eu fui forçada a deixá-lo. As coisas estavam muito difíceis. O pai, ele não era quem você pensa que era. A confissão dela bateu como um soco no estômago. Lembranças da figura do pai, tão idealizada e cheia de segurança, começaram a desmoronar. O que ele conhecia não era o todo, era uma versão editada. Mas por que não me levou? Eu poderia ter entendido, se você tivesse explicado. Ela afastou o olhar, olhando pela janela empoeirada, como se buscasse encontrar respostas lá fora. Eu tinha medo, Ricardo. Medo de perder você também. Ele não tinha limites, eu não podia deixá-lo no poder. Precisava me proteger e, de certa forma, proteger você. O mundo lá fora é cruel para pessoas como nós. A dor na voz dela transparecia em cada sílaba, revelando histórias que ele nunca soube. Ricardo se sentiu dividido entre a raiva e a compreensão. O desejo de gritar, de exigir mais explicações, se misturava ao seu desejo de dar um passo para mais perto dela, de sentir que finalmente havia encontrado uma ponta de sua identidade. Mas o que você fez depois? Onde você esteve todos esses anos? Eu me senti tão sozinho. Eu trabalhei,
fiz o que pude para sobreviver. Eu me tornei uma faxineira, como você viu. E quando finalmente achei que podia voltar, era tarde demais. Você já estava longe. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. A culpa me consumiu, mas eu sempre, sempre te amei, filho. As palavras dela foram como um afago em sua alma, mas ainda assim a cicatriz da ausência parecia impossível de curar. E se você tivesse me procurado? Eu sempre esperei. Eu me perguntei se você ainda se lembrava de mim. E eu sempre tive você em meu coração, mesmo quando os dias eram tristes e sombrios. A voz dela tremia, carregada de uma dor genuína. Mas agora, o que temos que fazer? Não podemos continuar vivendo no passado. Preciso que você me perdoe. O pedido dela ressoou forte, mas o perdão não era algo que poderia ser oferecido facilmente. Ricardo sentiu um turbilhão de emoções se agitando dentro dele. A dor ainda estava fresca, e a confiança se fazia escassa. Porém, uma parte dele anseia por esse perdão, desejava uma nova chance. Eu quero acreditar que ainda podemos construir algo, mas e se você me decepcionar de novo? Nesse momento de vulnerabilidade, ela deu um passo em sua direção, segurando suas mãos com firmeza. Prometo que nunca mais irei deixá-lo. Vamos reconstruir o que perdemos, juntos. Um silêncio carregado pairou entre eles, um novo começo se desenhando, mas ainda com muitas sombras por resolver. Ricardo percebeu que as feridas precisavam de tempo para sarar, e que o amor não apaga os anos, mas pode criar novos caminhos. Ele respirou fundo, sentindo a esperança lutando contra o medo. Então, vamos começar devagar. Um passo de cada vez. A intensidade emocional parecia palpável, quando de repente, um toque de hesitação se alastrou pela sala. Havia algo mais que ainda precisava ser revelado. O telefone tocou, arrastando a atenção de ambos. Ricardo encarou sua mãe, e eles trocaram um olhar que dizia tudo. O passado ainda insistia em se fazer presente, e ele sentiu que aquela chamada poderia fazer tudo desmoronar novamente. O que estariam prestes a descobrir? O toque insistente do telefone parecia ecoar como uma bomba prestes a explodir. A ansiedade invadiu o ar, como se a própria casa estivesse retendo a respiração. Ricardo manteve o olhar fixo na mãe, seu coração disparado, como se cada batida questionasse o que viriam a descobrir. Ele sabia que o passado estava prestes a invadir aquele novo começo. Ela respirou fundo e, em um movimento hesitante, se afastou um pouco, permitindo que o aparelho continuasse a tocar. Ricardo observou a expressão tensa no rosto dela, os olhos se encheram de um misto de medo e esperança. Aquela chamada poderia trazer revelações que mudariam tudo. Vai atender? Ele perguntou, quase sem voz. Não sei se estou pronta, ela respondeu, insegura. Pode ser algo que eu sempre temia. Os toques finalmente pararam, e um silêncio pesado pairou entre eles. Ricardo sabia que o medo dela tinha fundamentos, mas a necessidade de quebrar o gelo se fez urgente. Ele sabia que ainda havia muito não dito. Talvez seja a hora de encarar isso de vez, sugeriu ele, tateando as palavras com cautela. Você não vai saber se não atender. Ela olhou para o telefone, um misto de relutância e determinação em seu olhar. Com um movimento firme, decidiu atender. Ricardo sentiu seu estômago revirar com a expectativa. Alô? A voz dela soou trêmula. Instantaneamente, o semblante dela mudou, o rosto se tornou uma máscara de espanto. Dentro de um instante, Ricardo sabia que algo estava errado. Não pode ser. Quem é você? O que quer que estivesse do outro lado da linha parecia provocar reações em sua mãe que ele nunca havia visto antes. Ele se encostou na parede, cada músculo tenso, observando como a expressão dela mudava rapidamente entre choque e desespero. As palavras eram sussurros abafados, mas ele conseguia perceber o desespero crescendo. Ricardo, vem aqui, pediu ela, a voz agora num tom desesperado. Ele se aproximou, colando seu ouvido ao telefone. Embora não conseguisse ouvir a outra parte, notou que as mãos dela estavam geladas, um sinal claro de que aquilo era grave. Eu não quero saber, por favor, não me diga isso. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas dela,
e Ricardo sentiu que a atmosfera estava prestes a se romper. Ele sentiu um impulso de pegar na mão dela e oferecer conforto, mas o medo da revelação paralisou sua ação. Ela desligou abruptamente, num movimento brusco, como se tivesse empurrado algo aterrador para longe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O choque nas feições dela era claro, e a fragilidade da situação o envolveu como um véu. Então, o que foi? Ricardo perguntou, sua voz saindo mais baixa que o habitual. Ele se permitiu esperar que ela encontrasse a força para compartilhar o que ouvira. Com os olhos fixos no chão, ela balançou a cabeça lentamente, desconcertada. Você precisa saber a verdade, começou ela, com um tremor evidente na voz. Não é só isso que estávamos tentando reconstruir. Existem segredos que vão além do que imaginei. O coração dele se acelerou com cada palavra. Ricardo percebeu que aquele novo começo poderia ser mais complicado do que pensava. Do que você está falando? Sua mente lutava para conter a avalanche de incertezas e perguntas. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam emperradas. O que mais poderia ser revelado? O peso do passado parecia ainda mais insustentável do que antes. A angústia tomou conta do ambiente, enquanto Ricardo se preparava para ouvir algo que poderia mudar tudo de novo. Ricardo, há algo que sua vida inteira foi construído sem você saber e nesse instante, qualquer ideia de reconstruir algo parecia distante. O que poderia ser tão devastador? Um abismo de dúvidas se abria entre eles. O passado continuava a fazer parte do presente, e eles precisavam enfrentar mais uma tempestade. O telefone, em um simples toque, reverberava a sombra de um segredo a ser revelado. O que seria essa verdade que poderia balançar as fundações de tudo? Ela respirou fundo, tentando encontrar palavras em meio ao turbilhão de emoções que a envolvia. Ricardo estava a poucos passos, as mãos apertadas em punho, sem saber se deveria pressioná-la a falar ou dar espaço. O silêncio que antes parecia ser um abrigo agora se tornava um pesadelo. Ricardo, você precisa entender que existem verdades que mudam tudo. Embora eu tenha te protegido de muitas coisas, há uma parte da nossa história que eu escondi de você, ela começou, o tremor em sua voz revelando a dificuldade em expor o que, por tanto tempo, fora guardado a 7 chaves. É sobre seu pai, ela finalmente disse, e as palavras caíram como pedras em um lago calmo, espalhando ondas que ameaçavam romper a superfície tranquila da vida que eles estavam tentando reconstruir. Ricardo sentiu o chão sob seus pés vacilar. Pegou o ar, mas suas palavras pareceram se perder no meio do lamento da mãe. O que tem ele? Eu não o conheço, mãe. Por que isso é importante agora? Ela fechou os olhos por um momento, buscando coragem. Ele não foi o homem que você pensa. Não era apenas um ausente. Ele esteve mais perto do que você imagina, e o que eu vou te contar pode mudar tudo. O ar no cômodo parecia denso, quase irrespirável. Ricardo sacudiu a cabeça, confuso. E por que você não me contou antes? Seu tom estava entre a raiva e a incredulidade. Mundo fora, eu sempre quis o melhor para você. Quis que você tivesse uma vida sem o peso dele, sem o horror do que está por vir. As lágrimas escorriam livremente agora, como se barricadas emocionais, que endureceram por anos, estivessem ruindo. Sem o horror do que está por vir? A frase ecoou na cabeça de Ricardo, como um alerta. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com ele? Ela hesitou, olhando para o chão como se buscasse respostas nas imperfeições do piso. Ele está vivo, Ricardo. E ele está à sua procura. As palavras a impactaram como um soco no estômago. O que você quis dizer com isso? Como assim à minha procura? A fúria e a confusão se misturavam em seu peito. Ela começou a falar de uma história que parecia saído das páginas de um romance angustiante. Um homem bilionário que se tornará um fugitivo, alguém que jogou tudo para o alto por conta de um segredo obscuro. Ele se disfarçou de pobre, como se quisesse se afastar da vida que construiu. Mas a verdade era que, por trás dessa escolha extraordinária, havia uma motivação inquietante, um amor profundo e um medo arraigado que o forçaram a se afastar. Ele quer te encontrar, Ricardo.
Ele passou todos esses anos tentando se redimir. Eu não sabia até agora, até essa ligação, ela disse, com a voz embargada. E você não me contou? Você poderia ter me dito. A frustração dele se transformou em desespero. Agora, tudo que comece a fazer sentido parece estar em ruínas. Eu não sabia como. O telefone, ele só ligou agora. Não sei o que quer de verdade, mas eu tenho medo do que isso pode significar para nós. Uma onda de várias emoções passou por Ricardo. Zangado, chocado, perdido. A ideia de um pai desconhecido, um homem que o buscava como se estivesse em busca de um tesouro perdido, fez sua cabeça girar. Você precisa me contar tudo, mãe. Todos os detalhes, exigiu ele, a determinação tomando conta de seu corpo. Não vamos deixar esse segredo nos destruir. Ela sentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou te contar. Mas saiba que a verdade pode ser mais do que você consegue suportar. Ricardo respirou fundo, preparado para ouvir, mas uma nova chamada interrompeu o momento tenso. O telefone tocava novamente, e ambos se olharam, a expectativa pesando no ar mais uma vez. E se for ele de novo? Perguntou Ricardo, a dúvida brotando em cada palavra. Enquanto a campainha vibrava, o coração de Ricardo disparou de novo. O que mais estava prestes a ser revelado? Ela hesitou diante do telefone, os olhos de Ricardo queimando em sua pele. Era como se o aparelho estivesse gritando por respostas que eles não estavam prontos para dar. O toque insistente parecia ecoar por todas as paredes da casa, invadindo seus pensamentos mais íntimos. Vai atender? Perguntou ele, a voz trêmula entre a curiosidade e o medo. Eu não sei o que fazer, ela respondeu, angustiada. Em seu rosto, a mistura de amor e medo desenhava uma batalha que ela não queria vencer. Finalmente, com mãos trêmulas, ela pegou o celular. Os ossos do seu rosto estavam tensionados, como se cada segundo que passasse a empurrasse para uma nova realidade. Alô? Sua voz soou hesitante, quase um sussurro. Irmã, sou eu, a voz do outro lado respondeu. Era forte, decidida, mas cheia de uma dor que ela conhecia muito bem. Ela sabia que aquela voz pertencia a alguém que era parte de seu passado, uma figura que havia sido apagada da sua vida, mas nunca do seu coração. Ricardo, é a sua tia, ela disse, um tremor na voz que rapidamente saltou para dentro de Ricardo, como um relâmpago em um dia sem nuvens. A admiração e o choque dominaram seu olhar, já que ele mal lembrava daquela mulher que tinha ido embora muito antes de ele saber o que era família. Dona Rosa? Ele se fez ouvir, enquanto a mudança de clima na sala se tornava palpável. O que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você e sua mãe. Sobre seu pai, é urgente, ela disse. As palavras eram pesadas, envoltas em um segredo que, até então, ele não tinha ideia de que existia. Ricardo observou a expressão da mãe mudar quase que instantaneamente. Havia medo nos olhos dela, uma sombra que se instalava enquanto ela escutava. Mãe, o que está acontecendo? Ele interpelou, enquanto a tensão no ar crescia. Qualquer coisa que envolva meu pai, eu preciso saber agora. Meu filho, eu não sei como isso pode afetar sua vida, ela começou, mas ele a interrompeu. Eu não me importo. Preciso entender. O desespero se transformava em urgência, uma labareda que cintilava em seu olhar. Ricardo, seu pai tem uma história que se entrelaça diretamente com nosso passado. Ele não está apenas atrás de você, ele está fugindo de algo alguém, a tia acrescentou, e cada palavra parecia cortar ainda mais fundo. Fugindo? De quê? A confusão encheu sua mente, um labirinto de incertezas. Eu tenho mais informações, mas não aqui. Espero que você e sua mãe fiquem em segurança. Estarei na velha casa da vovó às 3 da tarde. Precisamos conversar. E com isso, a ligação caiu. O silêncio no ar era aterrorizante, como se um tornado estivesse se formando. O olhar de Ricardo na mãe revelava a intensidade da situação. O que você sabe, mãe? O que ela quis dizer? Muitas coisas mudaram desde que seu pai desapareceu, tudo é muito complicado, mas eu vou te contar tudo.
Você precisa entender que o mundo que você conhece é só uma parte de algo muito maior. Ela respirou fundo, como se preparasse para mergulhar nas profundezas de um oceano de segredos. E se isso for perigoso? Ele hesitou. Eu não sei, mas temos que ir lá. Ela parecia decidida, mesmo se a insegurança emanava dela. Você vai comigo? A decisão estava diante de Ricardo, pesada e incerta como uma montanha. Ao olhar nos olhos da mãe, ele sentiu o peso de sua história nas costas. Sim, eu vou, ele confirmou, sentindo que sua vida estava prestes a desabar e se reerguer em um novo formato. Enquanto se preparavam para deixar a casa, um arrepio percorreu sua espinha. O que pode estar esperando por nós? Ele pensou. E assim, tomados por uma mistura de medo e determinação, eles saíram, prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Mas o que eles não podiam imaginar era que essa decisão os levaria a um encontro surpreendente, que mudaria suas vidas para sempre. A jornada até a velha casa da avó parecia uma eternidade. O carro cortava as ruas pouco movimentadas, mas o silêncio dentro do veículo era tão pesado que se tornava quase insuportável. Ricardo olhava pela janela, sem realmente enxergar o que passava. Seu coração pulsava acelerado, repleto de incertezas e perguntas que pareciam gritar dentro de sua mente. Mãe, o que exatamente está acontecendo? Ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio, a voz arrastando um peso que estava ali desde a ligação. Ela desviou o olhar da estrada, e por um momento, Ricardo viu a vulnerabilidade dela, a mulher forte que sempre conheceu. Seu pai teve uma vida muito diferente do que você imagina. Havia segredos, coisas que ele nunca quis que você soubesse. Segredos? Sobre o quê? Eu preciso saber se ele está em perigo, ele insistiu. O pânico começava a se infiltrar em seus pensamentos, um medo do desconhecido que o deixava angustiado. Prometi a ele que protegeria você a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, não posso mentir. Não posso esconder isso por mais tempo, ela respondeu, as palavras pesadas como pedras. Ao chegarem, o jardim da velha casa tinha um ar nostálgico. As flores murchas e a grama alta pareciam sussurrar histórias antigas, e a construção em si, que já havia visto melhores dias, exalava um calor que misturava passado e presente. Ela parou o carro e antes de descer, olhou fundo nos olhos dele. Estamos aqui para desvendar nossa história familiar, mas precisa estar preparado para o que ouvirá. Algumas coisas podem doer. Ricardo respirou fundo, sua mão apertando a porta. Estou pronto. Cada palavra sua tinha um peso, mas também uma determinação. Ele não tinha escolha, era hora de desvendar o que por tanto tempo esteve escondido. Entrando na casa, a atmosfera congelou. O cheiro do pó acumulado e da madeira antiga contava uma história de abandono, mas também de memórias que não se apagaram. Na sala, imagens empoeiradas de momentos familiares decoravam as paredes, e, lá no fundo, ele percebeu uma foto em particular. Era de seu pai, bem mais jovem, cercado por pessoas que ele não reconhecia. O semblante dele era de felicidade, em contraste com a dor que sentia naquele momento. Ricardo! A voz firme de Dona Rosa ecoou pelo corredor, trazendo de volta a realidade. Ele seguiu a mãe até a sala de estar, onde sua tia o aguardava, nervosa e impaciente. Vocês vieram, disse Dona Rosa, a expressão dela mistura de alívio e preocupação. Precisamos ser rápidos e discretos. Tem pessoas procurando por ele. E não é só isso. Ele está em um lugar desconhecido, e não sei se é seguro para vocês. Quem está procurando por ele? Ricardo perguntou, tentando manter a calma enquanto seu coração pulava no peito. Não é só uma pessoa. É um grupo, e eles não têm boas intenções. Mas a razão pela qual realmente vim, é porque ele deixou uma mensagem, uma pista, que pode nos levar a entender tudo o que aconteceu e por que ele foi forçado a deixar vocês. Aonde isso nos levará? Ele questionou, sem saber se estava preparado para a resposta. Para um lugar que mudará tudo o que você acredita sobre sua família e sobre si mesmo, respondeu Dona Rosa, com um brilho sombrio nos olhos. Neste exato momento, um barulho na porta chamou a atenção deles. O som de passos apressados fez o coração de Ricardo acelerar. Ele trocou olhares com a mãe e a tia.
A tensão cresceu como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Quem está lá? Ele sussurrou, enquanto se aproximava da porta com cautela, preparado para qualquer coisa. O que ele não sabia era que, ao abrir aquela porta, suas vidas se entrelaçariam ainda mais em um caos inesperado e todas as respostas que buscava começariam a se desenrolar diante dele. Ricardo segurou a maçaneta com tanto nervosismo que suas mãos tremblavam. A respiração se tornou curta, e uma onda de adrenalina invadiu seu corpo. Ele olhou para Dona Rosa e sua mãe, que ainda estavam paradas, aguardando o que estava por vir. O barulho do lado de fora aumentava, e dentro dele, um turbilhão de pensamentos agitava sua mente. Ele empurrou a porta lentamente, e ao fazê-lo, ficou chocado com a cena à sua frente. Um homem de jaqueta escura, com um olhar decidido e ameaçador, estava parado, como se estivesse esperando por eles. Seu coração disparou. O homem não parecia ser um visitante comum. Havia algo em sua expressão que transmitia periculosidade. Quem é você? Ricardo perguntou, tentando manter a firmeza na voz, mas sua insegurança era evidente. Precisamos conversar, o homem disse, e seu tom não deixava espaço para dúvidas. Ele fez um gesto como se chamasse a todos para se aproximarem. Conversa é algo que devemos evitar, especialmente com quem está atrás do meu pai. Dona Rosa interveio, cruzando os braços em sinal de desconfiança. O homem parecia não se importar. Não tenho tempo para brincadeiras. O que você procura está aqui. E eu posso ajudar, se confiarem em mim. Ricardo sentiu uma dor no peito. Como posso confiar em você? Por que você sabe do meu pai? O homem respirou fundo. Porque ele não é quem vocês pensam que ele é. E eu sou a única ponte entre vocês e a verdade que ele esconde. Uma confusão tomou conta de Ricardo. Ele estava prestes a questionar mais, quando um movimento inesperado do homem fez seus instintos de sobrevivência dispararem. O homem se virou e, com um rápido movimento, tirou algo do bolso. O que se seguiu foi como um raio, uma foto, que ele lançou na direção de Ricardo. Olhe para isso, o homem disse, com uma intensidade que o fez hesitar em recusar. Com relutância, ele pegou a foto, suas mãos tremendo levemente. Era uma imagem de seu pai, mas não da maneira que ele sempre lembrará. Ao lado dele, uma mulher que parecia tão viva, tão cheia de cores e energia, que batia na superfície da fotografia. Sem pensar, Ricardo virou a foto, e ao lê-la, suas pernas fraquejaram. Essa mulher, quem é ela? Ele murmurou, sentindo a urgência aumentar. É a chave para entender tudo. Sua família, os segredos, os riscos que correm agora. O passado não está morto, ele está bem aqui, e vocês precisam tomar uma decisão. O homem olhou para eles, cada um sentindo o peso daquelas palavras. Ricardo engoliu em seco, sua mente girando com a nova informação. Ele se virou para a mãe, buscando apoio e uma resposta que pudesse tranquilizá-lo. Mas a expressão dela revelava preocupação, como se um vendaval estivesse prestes a cair sobre eles. Precisamos saber se é seguro continuar com isso, disse Dona Rosa, finalmente criando espaço para uma discussão, mesmo que a conversa fosse difícil. Eu sei onde ele está. E não tenho muito tempo. Os que estão atrás dele não perdem a chance, o homem insistiu, a urgência em sua voz ecoando pelo corredor sombrio da casa. Medo se misturou à determinação dentro de Ricardo. Ele não sabia se deveria confiar naquele estranho, mas a lembrança da foto queimava em sua mente, prometendo revelações que poderiam mudar tudo. Sem mais hesitações, ele posicionou seu corpo mais à frente. Se ele está em perigo, precisamos ir imediatamente. Quero saber a verdade, o que for preciso fazer. Sua voz estava cheia de bravura, mesmo que seu coração estivesse despedaçado. Mas o homem hesitou por um instante, antes de olhar para o grupo com uma seriedade que apenas aumentou o nervosismo de Ricardo. Então, preparem-se porque a verdade pode não ser o que vocês estão prontos para enfrentar. A ansiedade na sala detonou uma nova explosão de sentimentos. Cada um questionava o que essa verdade poderia implicar não apenas para eles, mas também para a segurança de seu pai. Quando Ricardo olhou novamente para a foto, uma sombra de dúvida e esperança começou a se entrelaçar. Se algo acontecer com meu pai, não vou perdoar, ele disse,
fixando o olhar no homem. E então, a porta se fechou atrás deles, vigiando não apenas o que deixaram para trás, mas tudo o que estava por vir. O desconhecido se aproximava, e as reviravoltas estavam prestes a se intensificar. Enquanto avançavam, a pergunta ainda pairava no ar: até onde estariam dispostos a ir por aqueles que amavam? Ricardo estava a um passo da porta, o coração pulsando como se fosse saltar do peito. As palavras do homem ecoavam na sua mente. A verdade pode não ser o que vocês estão prontos para enfrentar. Ele queria saber, ele precisava saber. Mas o que seria essa verdade tão aterrorizante? Dona Rosa respirou fundo, como se tentasse se acalmar, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Se o que você diz sobre o pai de Ricardo é verdade, então precisamos agir rapidamente, ela declarou, quebrando um silêncio tenso. O homem assentiu, mas sua expressão permanecia séria. Sigam-me, ele disse, levando-os pela casa. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que poderia esperar do que estava por vir? Cada passo parecia pesado, como se estivesse atravessando um pântano de incertezas e medos. Ele olhou para a foto mais uma vez. A mulher sorridente ao lado de seu pai parecia tão distante, e a pergunta pairava: quem era ela realmente? Os três seguiram o homem por um corredor escuro, suas sombras projetadas nas paredes, se misturando a lembranças de momentos que pareciam mais seguros. Era como se todos os ventos do passado tivessem atormentado aquele lugar. Finalmente, chegaram a uma sala improvisada no fundo da casa. A luz era fraca, mal conseguindo iluminar uma mesa cheia de papéis espalhados. O homem começou a folhear os documentos, empurrando papéis de uma maneira quase frenética. Isso pode ser exatamente o que precisamos, ele disse, seu tom agora animado. A tensão da sala parecia pesar menos, mas Ricardo não se deixava enganar. Dona Rosa perguntou: o que você está procurando exatamente? Informações que podem levá-los até ele. Seu pai não está somente em perigo, mas ele tem um passado que pode colocá-los em risco. Ele não está no país, mas as consequências de suas ações podem estar muito antes de qualquer viagem. Consequências? Ricardo repetiu, o medo voltando a apertar seu coração. O que você quer dizer com isso? O homem parou e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Seu pai deixou rastros, e eles são perigosos. Gente que não para diante de nada para conseguir o que deseja. Vocês precisam estar preparados para a luta que está por vir. Ricardo sentiu a verdade se instalar em seu peito, uma mistura de raiva e confusão. O homem continuou, e aquela mulher na foto, a mãe de vocês, ela não é a mãe, não é? Interrompeu Dona Rosa, sua voz tensa. Essa é a mulher que ele realmente ama? Ele não respondeu, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Um misto de dor e traição estalou no ar. Perceber que havia mais segredos, mais camadas na história familiar que nunca conheceu, deixou Ricardo paralisado. Eu preciso de um tempo para processar isso, ele disse, as palavras saindo como um sussurro. Dona Rosa estava em pé, com o olhar fixo na mesa cheia de documentos. Precisamos da verdade, ela repetiu, como se um mantra, e a determinação emanava dela. Era evidente que a busca por respostas havia passado a ser um imperativo para ela. O primeiro passo é descobrir como resgatar seu pai, o homem disse, chamando a atenção de todos novamente. E para isso, vocês precisarão juntar todo o valor que puderem. Ricardo engoliu em seco, o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Mas ele queria saber, algo ardia dentro dele. A briga que estava por vir poderia moldar seu futuro e o destino de sua família. Eu vou fazer o que for preciso, ele afirmou, olhando para a foto novamente, como se a mulher nela estivesse enviando uma mensagem. E assim, a busca pela verdade começou. Dos segredos familiares aos medos reprimidos, tudo estava prestes a ser desenterrado. Mas antes que pudessem discutir mais sobre seus próximos passos, uma batida forte na porta interrompeu o momento. Os quatro se olharam, e a sensação de que estavam sendo observados congelou a sala. O que ou quem estaria do outro lado da porta? A verdade que tanto procuravam estava mais próxima, mas o perigo também se aproximava rapidamente. Ricardo e Dona Rosa trocaram um olhar carregado de ansiedade,
enquanto o estranho os observava com um semblante sério. A batida na porta parecia um aviso do destino, um chamado para a verdade que se aproximava, envolto em mistério e perigo. Com um impulso de coragem, Ricardo aproximou-se da porta e, com um toque hesitante, virou a maçaneta. O que lhe aguardava do outro lado? Abrindo a porta, ele se deparou com um grupo de homens robustos, todos com uma expressão de determinação misturada à ameaça. O coração dele disparou. Estamos aqui por sua causa, disse um dos homens, esboçando um sorriso sombrio. Você e sua mãe precisam vir conosco. Com quem estamos falando? Ricardo exigiu, tentando manter a calma em meio ao pânico que ameaçava tomar conta dele. Não faça perguntas desnecessárias. O que queremos é seu pai. E temos algumas questões que precisam ser respondidas. Agora. Dona Rosa avançou para ficar ao lado de Ricardo. Se vocês têm algo a ver com isso, não estão em posição de exigir nada. Ela se colocou entre eles como uma leoa protegendo seus filhotes. Por um momento, a tensão cresceu no ar, e Ricardo percebeu que o cenário estava prestes a se desdobrar em algo perigoso. Olha, disse o homem mais alto, desacelerando a aproximação. Vocês podem vir juntos ou sozinhos. Mas o tempo não está a favor de vocês. Os negócios do seu pai são complicados, e o que ele fez, bem está prestes a vir à tona. Os homens eram uma barreira física e emocional. Cada um deles parecia parte de um mundo que Ricardo mal conhecia, e a história familiar dele estava intricadamente ligada a esse perigo. Ele se virou para Dona Rosa, o coração pesado com as incertezas. Precisamos saber a verdade, mas não podemos simplesmente seguir com eles, sugeriu. Mãe, o que fazemos? Num sussurro, Dona Rosa respondeu, precisamos de informações. Se eles estão dispostos a conversar, talvez possamos extrair a verdade. Lembre-se, Ricardo, encontrar seu pai é o que queremos, mas temos que ser cautelosos. O homem mais alto, percebendo a hesitação deles, cruzou os braços, como se analisasse cada palavra. A verdade pode ser desconfortável, mas é a única coisa que pode salvar vocês. Seu pai se meteu em encrenca, e precisamos de você para resolver isso. Ricardo respirou fundo, a tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Olhou para a foto que ainda segurava na mão. Se eu for com vocês, prometam que não vamos ficar em risco. Preciso que minha mãe esteja segura. O homem acenou com a cabeça, e, por um momento, Ricardo percebeu que tinha uma chance de descobrir tudo o que sempre buscou. Vamos fazer um acordo, o homem sugeriu. Se você for conosco, garantimos a segurança da sua mãe. Mas você também precisa nos ajudar a entender o que seu pai está tramando. Com a determinação começando a surgir, Ricardo hesitou por um último momento, gaguejando uma resposta. Eu irei. Ele finalmente decidiu, mesmo que o medo consumisse. Dona Rosa apertou a mão dele, como uma âncora emocional em meio ao caos. Vamos juntos, filho. O amor sempre encontrará um caminho. Ricardo respirou aliviado. Ao atravessar a porta e seguir o grupo, sentiu que a história dele estava prestes a ser reescrita. A verdade estava se aproximando, e, agora, ele estava decidido a enfrentar cada parte dela, não importando o custo. No caminho, o homem que havia falado antes começou a contar detalhes sobre o passado de seu pai. As revelações começaram a fluir, como uma torrente de águas que arrebentava as barreiras do esquecimento. Ricardo ouviu atentamente, cada palavra ressoando com um novo significado. A cada nova informação, a história familiar que ele sempre buscou se tornava um mosaico, peças que estavam perdidas se encaixando lentamente. A figura de seu pai, antes apresentada apenas como um distante fantasma, começava a se materializar com traços mais vívidos e complexos. Enquanto isso, imagens da mulher na foto, ao lado de seu pai, o assombravam. Quem ela era realmente? E como todas essas peças se conectavam ao seu próprio destino? A urgência de descobrir a verdade se tornou uma chama ardente em seu coração. Quando um novo local emergiu à vista, Ricardo percebeu que a jornada estava apenas começando. Os medos que pairavam ao seu redor não eram suficientes para deter a busca por compreensão.
Ele estava prestes a descobrir não apenas sobre o passado de sua família, mas também sobre o homem que se tornaria com essa nova verdade. A cada passo, a esperança crescia, e a possibilidade de reconciliação também. Ele sabia que a sua mãe o acompanhava, um alicerce sólido em um mundo que parecia cada vez mais instável. No fundo, Ricardo tinha certeza de que, independente dos desafios, o amor sempre acharia um caminho. Chegou o momento de desvendar os mistérios que cercavam seu pai. A verdade estava batendo a porta mais uma vez. O que estava por vir mudaria suas vidas para sempre. E agora, pedaços do seu passado trágico estariam para se reencontrar com um futuro cheio de promessas. Se você está tão envolvido com essa história quanto eu estou, não se esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa narrativa incrível. Comente suas reações e teorias sobre este final, queremos saber sua opinião. E por último, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver a conclusão dessa emocionante saga. Vamos juntos transformar vidas com cada história contada.